Capítulo 11. Descobertas. Uma grande pilha de lixo estava no jardim do quintal. Demorou algumas rodadas para Lucien jogá-lo fora. Para manter a cidade limpa, havia pessoas coletando lixo todas as manhãs. Mas, a associação chique simplesmente não podia tolerar o lixo se acumulando em seu jardim por um dia inteiro. Depois de terminar o trabalho, Lucien entrou furtivamente no corredor e se moveu pelas margens do corredor redondo em direção ao portão. Caramba, lobo! Você pode me deixar em paz por um segundo e me deixar focar na minha música? Ele ouviu uma voz profunda e rica que se tornou aguda no final. Ao mesmo tempo, um homem vestindo um casaco vermelho desceu as escadas. Então, ele correu direto para Lucien. Bank! Algo pesado caiu no tapete, fazendo um som surdo. Victor quase perdeu o equilíbrio. Respirando fundo, Victor se abaixou e pegou uma lâmpada quebrada que havia caído da pilha de lixo de Lucien. Desculpe. Ele deu a lâmpada que pegou do tapete de volta para Lucien. Outro homem de cabelos castanhos vestindo um longo casaco azul escuro desceu as escadas. Havia um arco perceptível em seu queixo. Victor, você não é o único músico aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Se você tiver um problema com isso, então volte para casa. O sorriso em seu rosto ficou ainda maior. Eu sei. Faltam apenas 3 meses para o seu show. E eu entendo, estou tão ansioso por isso. Vou escrever um artigo para você sobre crítica musical, especialmente para você. Desgraçado. Vamos ver quando você pode ter seu próprio show. Xingando em voz baixa, Victor se virou e saiu do salão rapidamente. No momento em que Victor virou as costas, o sorriso desapareceu do rosto de Lobo. Ele caminhou de volta enquanto murmurava. Deve ser meu. Depois de ver a discussão deles, Lucien continuou carregando o lixo até o portão. Então, ele viu a lâmpada quebrada decorada com padrões extravagantes e o fundo da lâmpada era feito de metal. Despejando o lixo no carrinho, Lucien pegou a lâmpada. Parecia cobre, mas mais flexível. Provavelmente seria vendido por vários féus na loja de um ferreiro. Para um pobre como Lucien, tudo o que ele via estaria relacionado a dinheiro. Espere, talvez eu possa encontrar itens mais úteis como papel ou penas nesta pilha. Agora, esta pilha de lixo era um tesouro para Lucien. Seu coração estava cheio de surpresa e emoção. Embora os ricos nem se incomodassem em olhar para ele, para Lucien essa era sua primeira chance de mudar de vida. 5 nars de prata eram suficientes para o custo educacional de um mês. Além disso, ele tem uma biblioteca inteira dentro de sua mente que pode ser constantemente expandida. Se conseguisse aprender a ler, confiava que descobriria maneiras melhores de fazer fortuna. Lucien se sentiu energizado só de pensar em seu futuro. Sentindo-se excitado, ele puxou seu carrinho para fora da cidade. Mas, ele também estava preocupado. Ninguém gostava de coisas velhas do lixo. Eu só tenho que ter cuidado. Se a gangue de Aaron souber disso, eles vão exigir mais de mim. Após a luta de Lucien nos esgotos, seu medo por este mundo e por gangsters diminuiu. Ele sabia mais sobre como lutar do que eles. Depois de sair do salão, Lucien viu um homem de cabelos grisalhos caminhando vagarosamente em direção à associação. Reno, o que ele está fazendo aqui? Lucien não pensou muito sobre isso. Não era estranho para um bardo visitar um lugar tão respeitável. André estava no portão. Ele reconheceu Lucien e viu seu carrinho totalmente carregado. Ele apenas acenou com a mão e o deixou sair da cidade. Embora excitado, Lucien não baixou a guarda facilmente. Depois de uma caminhada de 20 minutos desde o portão, Lucien finalmente parou em um lugar tranquilo ao longo do rio Belém. Vasculhando o lixo, Lucien conseguiu algumas coisas úteis. Uma lâmpada quebrada, vários pedaços de metal enferrujados, 8 penas desgastadas e alguns pacotes de papel, etc. Finalmente, Lucien tirou uma renda preta danificada e cheirosa. Parecia um véu, que pode ter pertencido a uma musicista. Sem qualquer imaginação erótica, tudo o que Lucien pensava era apenas sobre dinheiro. Tem um belo artesanato. Talvez eu possa vendê-lo a um alfaiate, que provavelmente pode usar isso como decoração. Embrulhando essas coisas com papel, Lucien as escondeu na grama. Então, ele continuou puxando seu carrinho rio abaixo até o local onde o lixo estava empilhado. Ele ficou surpreso que o local de despejo fosse muito menor do que ele pensava. O rio ao lado era muito limpo. Ninguém estava lá, exceto Lucien. Enquanto cheirava o cheiro horrível emitido pelo lixo, Lucien começou a vasculhar novamente. Neste mundo, ninguém pega lixo para viver? Lucien se perguntou. Talvez eles tenham medo de pegar qualquer doença. No entanto, a bolsa vazia de Lucien era claramente mais uma ameaça para ele do que ficar doente, o que poderia ou não acontecer. Envolvendo a mão com papéis usados, ele encontrou algo que provavelmente valia alguns féus.
Era sua primeira vez, então Lucien foi extremamente cauteloso. Ele escondeu algumas coisas e voltou para pegar seu pacote de papel. Escondendo suas descobertas debaixo de um saco velho e sujo em seu carrinho, Lucien tentou achatar o saco o máximo que pôde para fazer com que parecesse a tampa do carrinho. Lucien enfiou as pequenas coisas no bolso. Era muito mais fácil do que ele pensava. Os guardas apenas acenaram com as mãos e o deixaram entrar depois de lançar um olhar para ele. Quando Lucien estava puxando seu carrinho em direção a André e Mag, ele percebeu por que os guardas o deixaram passar facilmente. Cobrindo seus narizes, as sobrancelhas de André e Mag se juntaram quando o viram. Lucien ficou feliz em ver isso. Ele puxou seu carrinho cheiroso ainda mais perto deles e perguntou: "Eu sou Lucien, venho pelo meu pagamento." Mag imediatamente recuou e tirou o dinheiro enquanto praguejava: "Maldito! Foda-se com seu carrinho fedorento." André, com seu sorriso consistente, estava ainda mais longe. Sua primeira vez indo ao rio, não é? Se você ficar lá até escurecer, pode ter sorte. Apenas observe os fantasmas lá. Sem perguntar sobre fantasmas, Lucien saiu rapidamente com seu pagamento para devolver o carrinho. Ele não queria mais problemas. Lucien fez 5 féus no total para limpar o lixo. No entanto, suas descobertas foram mais importantes do que eles. Com eles ele poderia facilmente ganhar 5 nars. Depois de voltar para casa, Lucien escondeu apressadamente o resto das coisas e depois correu para o mercado. Lucien o levou diretamente a um alfaiate sem nem mesmo limpar o véu. Ele estava correndo com um pouco de emoção. No entanto, quando Lucien estava na frente de uma alfaiataria, ele ficou hesitante. Ele provavelmente seria repreendido ou expulso da porta antes que pudesse abrir a boca. O rosto de Lucien estava corado, como quando ele tentou fazer vendas na universidade. Não seja covarde, Lucien. Não sinta que é vergonhoso. Lucien começou a se encorajar. O que sua dignidade pode fazer por você agora? Sua dignidade pode transformar seu pão escuro em branco, ou pode oferecer bife, bacalhau e vinho. A dignidade pode ensinar você a ler. Lucien tinha experimentado bastante depois de vir a este mundo. Ele até cambaleou à beira da morte. Ele rapidamente se decidiu e entrou na loja com passos firmes. Um velho de óculos estava sentado na loja. Percebendo Lucien entrando, ele perguntou confuso: "Sim?" A vestimenta de Lucien obviamente mostrava que ele era pobre demais para sequer visitar um alfaiate caro. Sorrindo com grande entusiasmo, Lucien esfregou as mãos. "Olá, senhor. Eu tenho uma linda renda preta e eu queria saber se você está interessada nela." Antes que Lucien pudesse terminar suas palavras, ele foi cortado pelo velho ferozmente. "Uma renda preta fina, de você? Desapareça, seu maldito ladrão." Ele saiu do balcão e empurrou Lucien para fora. "Eu, velho foral, sou um alfaiate decente. Só compro roupas dos Lautsi." Sendo expulso da primeira loja, Lucien não teve escolha a não ser encontrar a próxima. E ele tentaria uma abordagem diferente desta vez. Capítulo 12. As primeiras 80 quedas de Lucien. Sair. "Não precisamos de nada de você." Foi a terceira vez que Lucien foi rejeitado. Esses alfaiates chiques sempre odiaram caras pobres como Lucien. Mesmo quando Lucien mostrou a renda, eles ainda não estavam dispostos a perder um segundo com ele. Era um grande mercado. Mais de 10 ruas que se cruzavam. Havia muitas lojas diferentes administradas por humanos, anões e elfos. Logo, Lucien encontrou outra alfaiataria bem arrumada, no final de uma rua. Atrás do balcão estava um garoto loiro de 15 ou 16 anos de aparência tímida. "Oi, eu sou Buster. Alguma coisa em que eu possa ajudá-lo?" Sim, você poderia dar uma olhada nesta renda, por favor?" Lucien colocou o véu no balcão. Buster gentilmente esfregou com os dedos sob a luz e ficou surpreso. "Senhor, é o rouxinol negro do reino de Olmo. Onde você conseguiu isso?" Como outros alfaiates, Buster sabia que Lucien não podia comprar essa renda. Às vezes, até mesmo pessoas ricas podem não conseguir comprar um pequeno pedaço de Black Nightingale. Todas as damas nobres queriam. Lucien baixou a voz. "Não se preocupe. Está limpo." "Limpar?" Um homem de 30 e poucos anos saiu por trás. O homem de rosto fino era McDowell, o dono desta loja. Lucien ficou surpreso que eles não o expulsassem imediatamente, o que era um sinal promissor. Sim, eu juro em nome de Deus. Você vê, há um buraco nele. Foi abandonado por uma nobre dama e acabei encontrando. Transforme-o em uma decoração em um vestido ou uma banda. Eu acho que com suas mãos, você pode definitivamente torná-lo atraente novamente, senhor." Lucien acrescentou ansiosamente. Tirando a renda das mãos de Buster, McDowell deu uma olhada de perto. Depois de pensar um momento, ele perguntou calmamente:
Quanto você quer, então? Lucien cerrou os punhos de excitação, mas não se atreveu a mostrá-lo em seu rosto. Vamos, Lucien, você lutou com os enormes ratos loucos antes. Fique calmo. Lucien se consolava secretamente. Você oferece, senhor. Acredito que seu preço não me decepcionaria. Lucien sorriu e respondeu. Olhando nos olhos de Lucien, McDowell parou um pouco. 40 féus. Não é muito útil para mim com um buraco nele. Um nar. Um vestido extravagante com um rouxinol preto. Até senhoras e madames ilustres vão lutar por isso. Lucien mais que dobrou a oferta. McDowell balançou a cabeça e devolveu a renda a Lucien. 50 féus. Eu não posso ir mais do que isso. Me desculpe, mas obrigado de qualquer maneira, senhor. Lucien virou-se calmamente e estava pronto para sair. Na verdade, ele estava muito nervoso. Ele estava preocupado que pudesse perder sua única chance de ser ganancioso. Passo a passo, Lucien arrastou os pés em direção à saída. Quando ele estava prestes a sair da loja, a voz de McDowell de repente veio de trás. 80 féus. Minha última oferta. Só estou pagando isso porque a renda combina perfeitamente com um dos meus vestidos. Excelente! Lucien acenou com o punho alegremente e então ele se virou e sorriu. Acordo, senhor. Moedas tilintantes encheram o bolso de Lucien. Para Lucien, nada era mais adorável do que ficar rico. Eu não conheço você, e eu também não me importo. Mas, se no futuro você tiver alguma coisa boa como essa, você pode trazer aqui, desde que esteja limpo. Acrescentou McDowell. Com certeza, senhor. Obrigada. Lucien curvou-se ligeiramente e sorriu. Depois de sair da loja, Lucien descobriu que o sol estava muito brilhante sob o céu incrivelmente azul. Respirando o ar mais fresco do que nunca, Lucien achou que este mundo também era adorável. Eightfels era bastante decente para ele. Para Lucien, ele descobriu que sua ideia de coletar dinheiro realmente funcionava. Isso era ainda mais importante para ele. Ivan estava esperando por Lucien perto de sua casa. Ele acenou com a mão assim que viu Lucien chegando. Lucien, aí está você. A minha mãe mandou me convidar-te para jantar. A casa do meu irmão, John, o irmão mais velho de Ivan. Lucien tentou se lembrar. John é sim, cavaleiro escudeiro em treinamento. Não era realmente seguro para ele levar tanto dinheiro para todos os lugares com ele. Só um momento, Ivan. Eu tenho que limpar meu suor um pouco. Lucien sorriu. Claro, Lucien. Ivan parecia mais animado do que o normal. Quer saber? John trouxe um pedaço de carne de Lord Vane. Vamos comer ensopado de carne hoje à noite. Seu rostinho sujo estava cheio de excitação e expectativa. Faz tempo que não como ensopado de carne. Na verdade, a família do pequeno Ivan não era tão pobre quanto a maioria das pessoas que moravam em Aderon. Como artista de rua, a renda de Joel às vezes variava, mas ainda era melhor do que o trabalho. A Lisa também trabalhava como faxineira, mas eles estavam sempre economizando para o treinamento de John no passado. O velho Evans, o pai de Lucien, os ajudou bastante antes. Depois de esconder o dinheiro com segurança, Lucien rapidamente lavou o rosto e seguiu Ivan em direção à casa da tia Alisa. Um monte de vizinhos estavam reunidos em frente à cabana. Little John é agora o escudeiro jurado de cavaleiro seguindo Lord Vane, não é? Sim, a própria Alisa me disse. Little John não tem nem 19 anos ainda. Um dia ele pode ter sorte e despertar a bênção em seu sangue, então, ele vai ser um verdadeiro cavaleiro. Então chega de Joãozinho. Diremos, Lord John. John também pode ser o comandante da guarda da cidade como um escudeiro jurado agora. Joel e Alisa têm tanta sorte e eles devem estar muito orgulhosos de seu filho. Ivan assentiu com grande orgulho. Quando eles entraram na sala, um jovem loiro se levantou da cadeira. Herdando a aparência de seu pai, John era um belo rapaz, alto e ereto. Seu gesto elegante foi bastante impressionante para Lucien. Fiquei muito preocupado ao ouvir o que aconteceu com você, Lucien. John deu um tapinha no ombro de Lucien e sorriu. Fico feliz em ver, você está bem agora. Acho que foi um teste de Deus para você. Embora fosse apenas 1 ou 2 anos mais velho que Lucien, John parecia muito mais maduro. Seu traje de cavaleiro cinza também o tornava bastante fora do comum. Obrigado, João. Não foi grande coisa, na verdade. Tia Alisa sempre se preocupa comigo. Lucien assentiu. Quando eles se sentaram ao redor da mesa de jantar, John colocou a mão no ombro de Lucien. Por que sinto estranheza entre nós? Vamos lá, nós somos melhores amigos. Acho que você mudou bastante desde que saiu de casa. Lucien estava um pouco nervoso. John assentiu seriamente. Sim, eu diria que sim. Treinar lá me mudou muito, tanto fisicamente quanto mentalmente. Foi muito difícil, mas também ganhei muito com isso. O jantar não foi um banquete. Ele só tem ensopado de carne e peixe assado na mesa.
Mas para Lucien, este jantar foi além de delicioso. Ele devorou seu saque e até mordeu a língua algumas vezes. O feliz reencontro foi tão doce que Joel ainda teve uma rara chance de saborear sua carne com cerveja. A Lisa falou ainda mais durante o jantar. Na maioria das vezes, ela era a única que continuava falando o tempo todo. Algumas palavras de Joel, Lucien ou Ivan foram suficientes para mantê-la. De acordo com as regras de um cavaleiro, João não falava muito. Estou cheio. O jantar feliz terminou com o arroto alto do pequeno Ivan. João sorriu e balançou a cabeça. Ivan, comer demais faz mal para você. Então, ele se virou para Lucien. Você tem algum plano futuro? Ele perguntou, organizando cuidadosamente suas palavras. Lucien assentiu. Sim, ainda não estava claro, mas eu não quero viver uma vida como a que estou fazendo agora. Bom, João olhou em seus olhos. Lord Vane nos disse, estar insatisfeito com sua vida te empurra para seguir em frente. A padaria e a adega da mansão de Lord Vane estão agora à procura de aprendizes. É uma boa chance, mas você tem que trabalhar lá por 10 anos. Se você estiver interessado neste trabalho, basta me dizer até a próxima segunda-feira. As pessoas neste mundo também acreditavam no mito de que Deus criou tudo em 7 dias. Eles também frequentavam a igreja todos os domingos. Ser um escudeiro de cavaleiro era muito promissor. Agora, João podia ajudar sua família e amigos. Embora a ajuda não pudesse mudar completamente suas vidas, ainda era de grande importância. Obrigado, João. Honestamente, Lucien ainda estava relutante em se conter nos 10 anos seguintes, especialmente quando acabara de fazer sua primeira pequena fortuna. Mas, ele ainda queria pensar por algum tempo antes de tomar uma decisão. Tudo bem, eu tenho que voltar agora. João se levantou de sua cadeira e abraçou sua família. E deu um grande abraço em Lucien. Eu gostaria que você pudesse ler, Lucien. Downey está procurando um funcionário para o tribunal. É um trabalho muito decente com um bom pagamento. Estou planejando começar a estudar. Lucien aproveitou a chance e contou a João. João ficou bastante surpreso. Logo, ele sorriu e acenou com a cabeça. Vou ver se há alguma chance para você. Lucien agradeceu a João novamente, sinceramente, mas também não depositou todas as suas esperanças em João. Ele teve que trabalhar por conta própria. Nos 3 dias seguintes, Lucien não encontrou nada valioso como o Black Nightingale. Mas, ele ainda conseguiu salvar um nar e 64 féus. Agora, ele estava caminhando em direção ao portão da cidade como de costume, com grande confiança. Olhando para as costas de Lucien, André cutucou o mago um pouco. Por que ele sai da cidade todas as manhãs? Deixar a cidade? Uma voz amável veio de trás deles. André se virou apressadamente, parecendo sério. Bom dia, Jackson. Jackson Riodors, um dos líderes da gangue Aaron, tinha um rosto gentil. Mas, sua astúcia e traição definitivamente poderiam colocá-lo no topo do grupo. Capítulo 13. Ataque repentino. Segurando o queixo, Jackson deu um sorriso gentil. Bom dia, André. O que está acontecendo aqui? Não é grande coisa, Jackson. André respondeu de forma lisonjeira. Um cara está saindo da cidade todos os dias recentemente. Eu só estava me perguntando. Interessante. Ele carrega alguma coisa com ele? De alguma forma, o sorriso de Jackson era meio assustador, o que por um momento deu arrepios em André e Mag. Mag acreditava tanto no Deus da verdade quanto em seus próprios punhos, e alegou que carregava 1/16 do sangue selvagem de Aran e Gland. No entanto, seu cérebro não funcionou tão rápido quanto seus punhos. A pergunta de Jackson era muito exigente para ele. Eu lembro que ele sempre carrega um saco velho. Às vezes, ele volta com algo nele. Há muitos cogumelos perto do rio Belém. Não cogumelos. Jackson interrompeu. Então, o que mais um pobre coitado como ele poderia fazer? André perguntou nervosamente. De frente para o rio Belém e a floresta negra de Meuser, o portão que André e Mag estavam vigiando era o mais movimentado entre os 3 portões de alto. Inúmeros mercadores, aventureiros e gente simples iam e vinham todos os dias. Eles nunca se incomodaram em prestar atenção extra a um pobre garoto como Lucien. Jackson veio por uma razão. O ferreiro Rego me procurou há 2 dias. Um rapaz vendeu-lhe um belo pedaço de orixalcum. Orixalcum, ou digamos, Montaim Copper. Apenas nobres ricos podem pagar. Embora o que ele conseguiu fosse da qualidade mais baixa, ainda era o suficiente para forjar uma boa adaga. Rego queria encontrar mais, então veio até mim. Lucien vendeu isso? Mag perguntou diretamente. Jackson assentiu levemente, ele foi cuidadoso. O metal foi polido para que Rego não encontrasse nenhuma pista. Levei um dia inteiro para encontrá-lo. Mas, ele visitou um par de ferreiros. Eles se lembraram dele. E você também o conhece. Perfeito. Acrescentou Jackson. Então o que devemos fazer?
André perguntou ansioso. Siga-o e descubra onde ele encontrou o Mountain Copper. Se ele notar você, dê uma surra nele e depois pergunte. O dinheiro dele é todo seu. Entendido? Mag respondeu antes de André. Fazia mais de 2 semanas desde que ele deu uma boa surra em alguém. Ele sempre ficava animado quando se tratava de bater em alguém. Carregando seu velho saco, Lucien caminhava em direção ao Rio Belém. Tenho que usar mais os outros 2 portões. Lucien pensou. É suspeito seguir sempre o mesmo caminho. André e Mag, eles estão sempre lá. Os 2 portões, um em Purple Lily e outro em Nolan, estavam longe de seu destino. Lucien às vezes coletava alguns cogumelos no caminho de volta para disfarçar seu verdadeiro propósito, o que levava mais tempo. Uma figura brilhou atrás dele. Quem está aí? Lucien de repente ficou alerta. Não foi a primeira vez que ele encontrou alguém rastreando-o. Desde sua luta amarga sobre os esgotos, ele sentiu que se tornou mais sensível ao ambiente agora. Graças à sua observação afiada, ele conseguiu se livrar daquelas pessoas que queriam descobrir seu segredo. Fingindo que estava tudo bem, Lucien estava procurando uma chance. Quando ele chegou em um canto coberto de grama espessa e árvores altas, ele correu para uma grande árvore com todas as suas forças. Escondido atrás dele, Lucien esperou silenciosamente pela pessoa. Ele estava calmo. Ele tinha que saber quem o estava seguindo para eliminar qualquer problema futuro. Um momento depois, um som de passos pesados, junto com xingamentos, veio do lugar em que Lucien estava anteriormente. O som veio ao virar da esquina, muito perto de onde Lucien estava antes. Caramba, nós o perdemos. Eu estava certo, André. Devemos pegá-lo e espancá-lo. Só assim ele nos contará tudo. Lucien ficou surpreso. Ele não esperava que a gangue de Aaron o notasse tão rapidamente. Sentindo-se desapontado, Lucien decidiu deixar sua casa e se esconder em algum lugar com seu dinheiro por alguns dias. Ele estava esperando que André e Mag saíssem primeiro. Eu ainda posso me tornar um aprendiz de qualquer maneira. Lucien se confortou silenciosamente. André e Mag sabiam o que Jackson faria com eles se estragassem tudo. Eles estavam discutindo uns com os outros em voz alta. Mag, os selvagens podem farejar. André de repente deu um tapa no ombro de Mag. Ei, perfume o que? Você disse que aqueles selvagens são como cães de caça, e eles podem sentir qualquer cheiro no vento. André estava animado. Você tem sangue selvagem? Tente. Sim, mas às vezes não funciona. Mag coçou a cabeça careca. Lucien de repente ficou muito nervoso. Ele ainda sabia muito pouco sobre este novo mundo. Erguendo a cabeça ligeiramente, Mag respirou fundo. Então ele gritou excitado. Eu peguei o cheiro dele. Ali está ele. Ele começou a correr em direção à árvore. Mag o encontrou. Assim que Mag gritou, Lucien começou a correr. Mag era surpreendentemente rápido com seus grandes músculos e, várias vezes, quase pegou Lucien. Lucien continuou correndo por entre as árvores para evitar Mag. Mas depois da mata, havia a margem aberta do rio. Lucien sabia que não podia mais escapar. Eu tenho que vencer Mag antes que o outro cara chegue. Lucien não entrou em pânico. Comparado com aqueles ratos loucos de olhos vermelhos, Mag, embora um pouco grande, ainda era um ser humano. Lucien estava preparado. Ele ouviu o uivo excitado de Mag se aproximando atrás dele. De repente Lucien parou, abaixou o corpo e empurrou a perna contra o chão. Ele deu uma forte cabeçada em Mag com toda a sua força. Foi um ataque inesperado. Mag rapidamente tentou dar um soco na cabeça de Lucien para evitar o ataque, mas errou. Lucien passou direto pelos braços de Mag. Com a ajuda do próprio impulso de Mag, o punho cerrado de Lucien correu para a barriga macia de Mag. Mag sentiu uma pedra dura bater em seu estômago. Enquanto ele gritava de dor, um ácido forte subiu de sua garganta. Lucien sabia que um único soco não poderia resolver o problema completamente. Assim, 2 segundos depois, ele atacou violentamente as costas de Mag com o cotovelo. Além disso, quase ao mesmo tempo, seu joelho erguido foi direto entre as pernas de Mag. Ai! Foi um uivo doloroso no melhor estilo selvagem, e mesmo André, que sempre zombou do sangue de Mag, não negaria isso. Cobrindo sua parte íntima, Mag estava rolando para frente e para trás no chão com muita dor, rosnando com raiva. Vendo tudo isso, André não pôde deixar de se sentir mal por seu companheiro, meio que sentindo um pouco daquela dor também, então ele acabou desacelerando. Sem um segundo de atraso, Lucien se virou e fugiu imediatamente. Ele viu uma adaga brilhante na mão de André. André perseguiu um pouco, mas era tarde demais. Logo, Lucien desapareceu na floresta do outro lado do rio. Ele finalmente parou ao lado de Mag. Quanto mais fraco você é, mais pobre você é. Aqueles bastardos simplesmente não deixariam você ter nenhuma chance. Lucien se sentiu ofendido. Eram 9 da manhã.
Esgueirando-se de volta pelo portão no distrito de Nolan, Lucien estava se aproximando cuidadosamente de seu barraco em alto. Ele precisava pegar seu dinheiro antes que os gangsters encontrassem seu lugar. Depois de se esconder atrás de uma cabana próxima por um tempo, quando Lucien estava prestes a sair, um bando de caras ferozes se aproximou de seu barraco. Um homem de aparência comum, vestido com capricho, apontou para a casa de Lucien. Então outro jovem corpulento deu um chute forte na porta quebrada. A porta caiu no chão, deixando para trás uma nuvem de poeira. Capítulo 14. Resolução. O cara que arrombou a porta encontrou o barraco vazio e relatou isso ao homem de aparência comum, Jackson. Perdemos algum tempo, mas não devemos nos atrasar. Jackson sorriu. Embora Mag e Andre sejam inúteis, eles ainda nos forneceram algumas boas informações. Os outros sabiam o que aconteceu com o grandalhão. Quando Jackson mencionou Mag, eles de alguma forma sentiram um vento frio passar por suas pernas. André deu uma risadinha constrangedora, mas ele ainda estava feliz por não ter que ficar na cama por pelo menos uma semana. Andre, você vai. Veja se há alguma coisa neste chiqueiro. Vários minutos depois, André saiu com um punhado de pequenas coisas. Apenas um lixo, Jackson. Suspiro. Lucien se arrependeu de não esconder isso em outro lugar. Foi muito fácil dizer onde ele os encontrou. Se a gangue de Aaron assumisse o controle do lixão, seria o fim de seu sonho de se tornar um homem rico. Lixo. Jackson curvou os lábios, um rapaz muito inteligente. Ele encontrou o Orixalcum no lixão. Lixo do palácio, áreas nobres, associação dos músicos, união dos mercenários, todos vão para o lixão junto ao rio. Eles são inúteis para os ricos, mas não para nós. Seu palpite estava certo. Graças ao menino, encontramos uma nova maneira de ganhar dinheiro. Brincando com um pedaço de metal, Jackson ordenou com seu sorriso icônico. Esmague todas as coisas dele. Guarde o dinheiro para si. Aquele que encontrar o cara será recompensado. Jackson não se incomodou em enviar seus homens à procura de Lucien. Eles também têm muitas coisas para fazer. O tempo era precioso demais para ser desperdiçado com um ninguém como Lucien. Aplaudindo alto, eles se espremeram no pequeno barraco de Lucien e começaram a quebrar suas coisas. Apertando os punhos e rangendo os dentes, Lucien podia dizer pelo som que sua mesa, seguida por seu pote de barro, foi quebrada em pedaços. Mas ele sabia que não podia fazer nada contra os gangsters com seu poder atual. Eles o espancariam até a morte e ele não queria morrer assim. A lei não o ajudaria, já que as pessoas acima dela não se importariam. Se a bruxa não tivesse ido ao cemitério, ninguém a teria encontrado. A mente de Lucien começou a se perguntar quando o ruído ao fundo desapareceu. Se eu me tornar um feiticeiro, posso me proteger, não quero muito. Depois de aprender magia, só preciso encontrar um lugar para morar. Eu preciso, sim, eu não tenho escolha. Aprender magia é perigoso, mas ser fraco não é melhor. Seus pensamentos trancados começaram a ressurgir, como ser convocado pelas ações malignas ao seu redor. O grito de Alisa interrompeu sua admiração. Seus malditos bastardos! Que diabos está fazendo? Enquanto fazia suas tarefas domésticas, Alisa ouviu a bagunça vindo da casa de Lucien. Tentando detê-los, ela gritou e se aproximou dos gangsters enquanto acenava com sua colher comprida. Leve-a embora, disse Jackson. Dois homens ferozes arregaçaram as mangas e caminharam em direção a Alisa. Mas, eles subestimaram a dona de casa na frente deles. Tia Alisa atingiu diretamente um deles na testa com sua colher de pau. Ai! Diante do ataque inesperado, o cara gritou de dor. Mas logo mais caras se juntaram. Embora Alisa fosse alta e robusta, ela ainda era uma mulher. Um soco forte atingiu seu ombro e sua colher caiu no chão. Alisa gemeu de dor, mas ainda não vacilou. Seus miseráveis! Pare! Os inspetores estão chegando! Escondido atrás de uma parede e observando tudo isso, a mente de Lucien estava cheia de tormento e sofrimento. Lucien, você é um homem. Apesar de ter conhecido tia Alisa há muitos dias, ele não tinha um vínculo muito forte com ela e seu marido Joel. Mas agora, quando ele viu Alisa se machucar por causa dele, ele sabia que era totalmente inaceitável ele se esconder atrás de uma mulher e deixá-la lutar por ele. Porra! Apertando o punho, Lucien deu uma rápida olhada em seu barraco e saltou. Seu alvo era Jackson, que estava ali sozinho. Lucien se jogou em Jackson com todas as suas forças. Sentindo-se extremamente surpreso, Jackson foi subitamente derrubado por Lucien. Eles lutaram no chão, e Lucien tentou segurar as mãos de Jackson com força com a mão esquerda, caso o bandido estivesse carregando uma adaga. Enquanto isso, sua mão direita tentava alcançar a garganta de Jackson. Lucien precisava capturar seu líder para controlar toda a situação. No entanto, Jackson não era inexperiente. Ele também teve sua cota de luta.
Rolando no chão, Jackson não deu a Lucien nenhuma chance de agarrar seu pescoço. Ao mesmo tempo, ele continuamente batia com o cotovelo na costela de Lucien. Devido à falta de espaço, os hits de Jackson não foram muito fortes. Mas ainda assim, para Lucien eles ainda eram insuportáveis. Estremecendo de dor, ele ainda não se recuperou. Ele estava quase lá. Ele tocou a garganta de Jackson. De repente, Lucien levou um soco forte no estômago. Ele foi esmagado com força no chão pelos homens de Jackson. Antes que ele pudesse se levantar, punhos e chutes começaram a cair no corpo de Lucien como gotas de chuva. Lucien começou a rolar no chão de uma dor insuportável, como um cachorro de rua. Ele mal conseguia cobrir suas partes vitais. A mente de Lucien começou a vagar novamente. Tudo parecia irreal e estava desaparecendo como em um filme. A voz chorosa de tia Alisa veio de outro mundo. Pare, pare. Naquele momento, Lucien se decidiu. Custe o que custar, ele deve se tornar forte. Jackson estava do outro lado, olhando para Lucien rolando para frente e para trás no chão. Ele o pisoteou com força e parou seus homens. Seu amigo é um cavaleiro escudeiro. Não vamos nos trazer problemas. Embora houvesse rumores de que Rosan Aron tinha algumas conexões com um alto nobre, uma gangue ainda tinha que ser relativamente disciplinada, ou seria eliminada pela igreja ou pelos nobres em pouco tempo. Lucien estava deitado no chão com sangue saindo do nariz e da boca. Jackson sorriu para ele. Na verdade, eu respeito sua coragem e inteligência. Eu realmente quero. Mas, meu rapaz, não seja tão ganancioso. Espero que você entenda o que é seu e o que não é. Sim, respondeu Lucien simplesmente com uma voz rouca. A resposta de Lucien foi um pouco estranha para ele, mas Jackson não se incomodou muito. Jackson e seus homens partiram em triunfo, junto com as coleções de Lucien e 45 Fells. Capítulo 15. Por justiça. O sol da manhã não era muito forte. Lucien estava deitado ao sol, coberto de feridas e sangue. Olhando para o céu azul claro, respirando o ar fresco suavemente, Lucien esqueceu a dor. Sua mente estava ondulando como um oceano profundo. Lucien percebeu que tudo o que havia experimentado antes o levou à sua decisão final: aprender magia. Embora soubesse que teria que ser ainda mais cuidadoso e cauteloso no futuro, ao mesmo tempo, sentia-se mais relaxado do que nunca, depois de tomar uma decisão. Havia até um sorriso no rosto machucado de Lucien. Ele sentiu que tinha genuinamente crescido nos últimos dias, muito mais rápido do que em seu próprio mundo. A raiva, o sentimento de inferioridade e a sensação de insegurança se misturaram e o levaram a essa decisão. E ele também foi presenteado com a biblioteca. Então por que não? Lucien perguntou a si mesmo, sentindo-se aliviado de sua repressão de longa data. Meu pobre Evans. Oh meu pobre Evans. Você está bem? Alisa tentou segurar a mão de Lucien. O leve movimento de seus braços e pernas fez Lucien estremecer de dor. Estou bem, tia Alisa. Eles não queriam me matar, felizmente. Tia Alisa segurou o braço de Lucien e o levou de volta ao seu lugar. Ela continuou xingando com grande raiva. Esses bastardos seriam enforcados e torturados no inferno por chamas sem fim. Depois de limpar as feridas, Alisa estava prestes a perguntar a Lucien o que aconteceu hoje. Antes disso, parecia que ela de repente pensou em algo, e suas mãos agiram um pouco estranhas. Luciano. Sim, tia Alisa? Essa é a coisa. João está voltando hoje. Você pode manter isso para si mesmo sem que ele saiba? Você conhece João. Você é o melhor amigo dele. Se ele souber disso, temo que ele não consiga se conter para não se vingar. Como um escudeiro de cavaleiro, ele estaria em grandes apuros então. Sabendo que João era a grande esperança de tia Alisa e tio Joel, Lucien assentiu. Claro, claro. Não é grande coisa, na verdade. Lucien deu um sorriso duro. Alisa segurou a mão de Lucien, com lágrimas nos olhos. Obrigado, meu pequeno Evans. Você está tentando esconder alguma coisa de mim? Era a voz de João. Vestindo o terno cinza de cavaleiro, João estava parado na porta. Nem Alisa nem Lucien o notaram. Alisa respondeu apressadamente. Nada, nada. Você voltou mais cedo? João entrou e puxou uma cadeira para si. Ele se sentou ao lado de Lucien. O grão-duque convocou Lord Vane, e eu o segui de volta a alto. Mãe, agora sou um cavaleiro escudeiro. Não sou mais um menino imprudente. Então ele se virou para Lucien. Você parece muito pior do que da última vez que fomos derrotados juntos. O que aconteceu? Não tente mentir. Aposto que muitos vizinhos estavam lá e viram, acrescentou João. Lucien olhou para Alisa, que já havia comprometido o segredo. Então ele contou a história a João em todos os detalhes. Durante sua conversa, Lucien podia sentir a tensão no ar devido aos sentimentos de João, que era o mesmo que ele sentia dos guardas que lutou juntos nos esgotos.
Claro, João estava muito bravo, mas ele conseguiu se acalmar rapidamente. Ele deu um tapinha na mão de Lucien gentilmente e sorriu. Você é realmente inteligente, o mais inteligente entre nós. Encontre dinheiro no lixo muito bom para você. Tenho certeza de que você fará um bom trabalho se aprender a ler. Então, encolhendo os ombros, João saiu da sala e pegou um longo bastão de madeira na cozinha. Ah, não. A Lisa suspirou. Mãe, você sabe que eu tenho que fazer isso, pelo meu amigo. Mas John, Lord Vane não ficará feliz com isso. Sim, John. Lucien perguntou apressadamente. Não vá. Não é grande coisa. Olhe para mim. Estou bem. John se virou e balançou a cabeça. Lord Vane sempre nos disse que, como cavaleiro, deve-se proteger os fracos e lutar contra os violentos. Como escudeiro, já me considero um cavaleiro e tento seguir a crença do cavaleiro. Seus olhos estavam atentos. Seus gestos expansivos. Lucien, meu amigo, sofreu bullying e sua casa foi arruinada. Se eu permanecer em silêncio simplesmente para não irritar Lord Vane, minha culpa interior nunca me deixará. Sim, talvez eu não consiga mais despertar a bênção porque quebrei as regras, mas serei fiel às minhas crenças. Lord Vane estará do meu lado, eu acredito. Eu sei, João. Eu sei, mas... A Lisa ficou com lágrimas nos olhos. João abraçou sua mãe e a confortou gentilmente. Está tudo bem, mãe, eu não vou matar ninguém. Eu não vou exagerar. Olhar. Estou segurando um porrete, não uma lâmina. Você pode confiar em mim, mãe? Finalmente a Lisa assentiu com grande esforço. Tenha cuidado, João. São eles que precisam ter cuidado, mãe. Agarrando o clube, João sorriu com confiança. Quando ele estava prestes a sair, Lucien o chamou por trás. Espere, João. Sim, João olhou para trás. Com toda a sua força restante, Lucien se levantou da cama. Ele sentiu que seu sangue estava fluindo rápido, queimando seu corpo. Nós vamos juntos. O sorriso de Lucien parecia meio engraçado com a boca inchada, mas João podia dizer sua determinação. Ele riu, há outro clube na cozinha. Vamos, como quando éramos crianças. Segurando o porrete, Lucien confortou a tia Alisa em voz baixa quando passou por ela. Eu vou observá-lo. Não se preocupe. Foi fácil para eles descobrir onde Jackson e seus homens foram perguntando. Quando eles estavam a caminho, João perguntou a Lucien, de repente. Você acredita em justiça, Lucien? Ele parecia confuso. Sim, eu quero. Por que você pergunta? João abaixou a cabeça, mas não parou. Eu também. Mas Lucien, não sou tão nobre e corajoso quanto afirmo ser. Eu faço isso só porque você é meu amigo. Se fosse outra pessoa, não sei, acho que não saberia. Estou acostumado a escolher bem as minhas lutas, evitando fazer qualquer coisa que esteja além da minha capacidade. Sou egoísta, só quero proteger minha família e meus amigos. Eu sou um covarde, não sou? Eu não acho. Cada cavaleiro, ou digamos, cada pessoa, tem uma prioridade. Alguns buscam justiça, alguns lealdade, alguma misericórdia. Você escolheu a família. Somente quando uma pessoa sabe o que realmente quer proteger é que ela se apega à justiça. Ou a justiça seria como as nuvens, nada substancial. Lucien apenas percebeu que João ainda era um jovem como ele, não importa o quão maduro ele parecesse ser. Graças ao livro sobre o espírito do cavaleiro de sua biblioteca mental, ele estava rabiscando suas frases para confortar João. Agora ele estava muito melhor em procurar informações entre todos os livros da biblioteca. Você realmente acha isso? João ainda parecia confuso. Claro. Se você for capaz, você protegerá os fracos, lutará contra os ímpios e defenderá a justiça? Se eu for capaz, é claro que vou. Então você ainda é um cavaleiro da justiça. Se você não fosse capaz, você lutaria e morreria por nada. Você tem que ser capaz de se proteger primeiro, só então você pode proteger aqueles que precisam de sua ajuda. Lucien sentiu que era bastante adequado para ser um mentor. João pareceu aliviado e começou a sorrir. Toda vez que perguntei a Lord Vane sobre isso, ele me disse que eu era muito inexperiente para entender. Mas Lucien, você também cresceu. Você é bom em confortar e talvez esteja certo. Mas ainda anseio pela justiça genuína. Uma vez, Lord Vane nos contou uma história sobre uma lendária espada de cavaleiro. A espada tinha poder divino dentro, mas parecia com os comuns. Seu punho era feito puramente de madeira, sem gemas, pérolas ou qualquer coisa fora do comum. Os nobres e os cavaleiros de alto nível não dariam uma segunda olhada na espada. Os olhos de João estavam na distância e ele continuou. Mas na verdade a espada era muito mais poderosa do que eles pensavam. Especialmente quando era usado para lutar contra o mal. O que mais me impressionou foram as palavras gravadas na espada. A justiça é pálida, comparada com esplendor e poder. Mas todos podem ser seus representantes.
ricos ou pobres, inteligentes ou analfabetos, guerreiros ou fazendeiros. A justiça é pálida, mas está em toda parte. Pale Justice, esse é o nome da espada. Ele desapareceu junto com um cavaleiro dos grandes arcanos na Cordilheira das Trevas. João ficou excitado. Sua depressão foi embora. Lucien riu. Então nosso slogan hoje será For Justice. Pela justiça. João acenou com seu taco. Poucos minutos depois, viram Jackson, que caminhava na larga rua do mercado. Um bando de caras ainda o seguia. Capítulo 16. Nas ruas. João parou e se virou para Lucien. Você acabou de se machucar. E você não recebeu nenhum treinamento formal. Lembre-se, Lucien, não entre em pânico e não pare de se mexer. Continuaremos mudando de posição. Não deixe os homens dele cercarem você. Use sua clava para mantê-los afastados, para que suas adagas não o prejudiquem. Você me ouviu, Lucien? João tentou aconselhar Lucien tanto quanto possível. Ele estava preocupado que Lucien pudesse perder o controle e lançar um ataque imprudente. No entanto, Lucien teve alguma experiência decente antes. Não se preocupe, João. Eu sobrevivi a uma invasão na câmara de uma bruxa antes. Escondendo seus tacos nas costas, eles se aproximaram de Jackson em um ritmo rápido. Era uma rua bem movimentada no mercado, a apenas 10 minutos de um dos esconderijos da gangue de Aaron. Comerciantes, mercenários e aventureiros estavam reunidos lá, então ninguém prestou atenção neles. Eles olharam um para o outro quando estavam a poucos passos de Jackson, assentiram e correram em direção aos bandidos, segurando os porretes firmemente em suas mãos. Lucien reconheceu o cara que o chutou com força. Sem pensar duas vezes, ele empunhou sua clava em direção à cabeça do bandido. Se você não for treinado ou não for forte o suficiente, use-o com força com todas as suas forças. Foi o que Lucien aprendeu. Antes que o cara pudesse perceber, ele foi espancado amargamente na mandíbula inferior. Então ele desmaiou e caiu no chão diretamente. João, do outro lado, rapidamente se livrou de outro cara. Como um escudeiro de cavaleiro, João era muito bom nisso. Embora ele não tenha mirado na cabeça, seu golpe preciso deslocou diretamente o braço direito do cara. 2 caras caíram, mas o grito áspero de um deles chamou a atenção dos outros. Jackson ficou surpreso, mas seus olhos se tornaram cruéis em um instante. Seus homens sacaram suas adagas. As lâminas afiadas refletiam a luz ao redor. Os pedestres começaram a se dispersar rapidamente, deixando-lhes mais espaço para seguir em frente. Lucien e João continuaram correndo em direções diferentes. Eles não podiam parar. A chave para esta estratégia era não gastar muito tempo em um único inimigo, a fim de garantir que eles não fossem flanqueados. A estratégia funcionou muito bem. Mais um dos bandidos estava rolando no chão. Mas também era muito difícil manter-se em movimento o tempo todo. João estava se restringindo. Ele não queria estar em apuros por ferir alguém seriamente. Mas sua preocupação tornou-se sua fraqueza. Alguns caras no chão ainda estavam em condições de lutar, e aproveitaram a chance para sacar suas adagas e esfaquear os tornozelos de João. Ocupado se esquivando de suas lâminas baixas, João não percebeu que os outros se moviam para cercá-lo. Graças às habilidades de luta refinadas de João, ele mal evitou vários ataques. Mas o círculo de adagas estava ficando cada vez mais apertado. Lucien se virou para ajudar João, sua clava assobiando diretamente para a parte de trás da cabeça de um bandido. Johnny! Atenção! Avisado pelos outros membros da gangue, o homem chamado Johnny se esquivou curvando-se rapidamente e evitou o ataque de Lucien. No entanto, isso foi o suficiente para João, que aproveitou a chance e quebrou a formação pela lacuna deixada por Johnny. No entanto, este pulou imediatamente e fez o movimento de jogar sua adaga nas costas de João. Banca! Antes que a adaga voasse para longe de sua mão, Lucien golpeou amargamente a espinha dorsal de Johnny. Desta vez Lucien não fugiu. Em vez disso, ele esperou por uma segunda chance de atacar Johnny. De repente, uma sensação de frio veio das próprias costas de Lucien e imediatamente se transformou em uma dor agonizante. Uma adaga o feriu gravemente, mas Lucien não entrou em pânico. Ele sabia que João não seguraria mais sua mão. E um cavaleiro escudeiro determinado e furioso seria imparável ao enfrentar um bando de bastardos de gangue. Ao contrário de Lucien, João nunca errava. Empunhando seu clube com raiva, ele veio para apoiar Lucien. Observando a batalha se desenrolar, Jackson deu um passo para trás e começou a escapar. Vocês os parem! Ele gritou enquanto corria. O resto de seus homens começou a esfaquear loucamente. As lâminas brilhantes vieram de diferentes direções. Lucien teve outro corte na mão direita e o sangue saiu imediatamente.
Seu clube quase voou de sua mão. Você está bem? João ficou na frente de Lucien, protegendo-o dos inimigos. Estou bem. Lucien balançou a cabeça. Temos que impedir Jackson de trazer reforços. João assentiu. Lembre-se, use sua clava para manter as adagas longe de você. Me siga. Ele atacou mais uma vez e começou a perseguir Jackson. O resto dos caras diminuiu a velocidade e não perseguiu mais, porque eles viram que Jackson já estava bem longe deles. No entanto, depois de se tornar o superintendente, Jackson ganhou algum peso por falta de exercício adequado. Assim, ele corria cada vez mais devagar. Continue se movendo, quase lá. Jackson se encorajou. Infelizmente, John, um escudeiro em perfeita forma, tinha outro plano em mente. Ele estava lentamente ganhando terreno e, quando a distância era adequada, ele balançou sua clava com toda sua força direto nas costas de Jackson. Jackson sentiu como se todas as suas entranhas quase saíssem pela garganta. Com um gemido alto, ele caiu no chão, se contorcendo de grande dor. Então uma bota de cavaleiro bateu forte em suas costas. Lucien chegou um pouco depois, ofegante. Ele estava mais do que cansado depois de todas as corridas e lutas, especialmente por causa das feridas sangrentas que cobriam seu corpo. Era sua raiva que o mantinha acordado até aqui. Antes que Jackson pudesse fazer qualquer ameaça, John o virou com a bota e apontou para baixo, sorrindo e ofegante. Você primeiro, Lucien. Obrigado, parceiro. Depois de respirar fundo várias vezes, Lucien ergueu sua clava bem alto e deu um golpe poderoso no rosto de Jackson. Como se atreve? Ai! Vários dentes brotaram da boca de Jackson, impedindo que o resto de suas palavras saíssem. Ele estava engasgado com o próprio sangue. Seus ouvidos zumbiam, seus olhos viam estrelas. Foi muito difícil. Esses malditos bastardos. O que você quer? Jackson balbuciou com a mistura de sangue e saliva em sua boca. Com grande tontura, notou que sua voz era como se viesse de outro mundo. Não queremos nada além de justiça. Chutando a adaga de Jackson, John respondeu seriamente. Você bateu em Lucien e na minha mãe, o que nós pagamos de volta. E você também o roubou e destruiu o seu lugar. Você tem que compensar. John, se bem me lembro, você é um cavaleiro escudeiro, não é? Lutar na rua, quebra suas regras. Não decepcione Lord Vayne, jovem rapaz. Jackson cuspiu sangue de sua boca. Você chegou a esse ponto, você não se importa com seu irmãozinho e seus pais? Ele continuou sua ameaça. Acho que você ainda quer mais, não é? Lucien estava pesando seu taco. Enfrentando a violência, Jackson calou a boca. Sua raiva e vergonha se misturaram como uma panela de água fervente, queimando suas entranhas em cinzas. Capítulo 17. Doce vingança. Diante da ameaça de Jackson, John sorriu. De acordo com o código, um cavaleiro deve proteger sua família e os fracos. Não vejo minha culpa aqui. Na verdade, a maioria das pessoas não aceitaria gangsters, você não acha? Você precisa de provas, gritou Jackson. Uma gangue muitas vezes era muito boa em manter uma testemunha em silêncio. John parecia um pouco hesitante. O que a Lisa disse a ele o incomodou novamente. Prova? Lucien sorriu desdenhosamente. John é um cavaleiro escudeiro, enquanto você é um gangster. O que mais você precisa? Pelo que ele aprendeu na Coroa de Cobre, Lucien estava ciente de que no Ducado de Orvarit, os cavaleiros eram os verdadeiros nobres, e seus escudeiros reconhecidos também tinham status. Lucien acreditava que Jackson definitivamente não ousaria caluniar um cavaleiro escudeiro. E ele também não tinha razão. Um gangster também era um homem de negócios. Jackson não poderia ganhar nada grande de Lucien e John fazendo isso. Jackson, como Lucien esperava, não respondeu. Sim, eles podem colocar um escudeiro na prisão, mas quanto esforço e recursos eles teriam que usar? Aaron, é claro, não faria isso por ele, Jackson sabia. Especialmente recentemente, algo estava errado em Alto. A cidade era como um redemoinho onde diferentes poderes se misturavam. Aaron estava frequentemente ausente das reuniões, planejando algo. Sabendo que não estava mais em uma posição vantajosa, Jackson tentou ao máximo reprimir sua raiva e vergonha. Quanto você quer, então? Ele abaixou a cabeça e tentou fazer um acordo. Eu só tenho 2 nars comigo. Lucien virou-se para John. Os xerifes estão chegando. É melhor irmos antes que eles cheguem. João assentiu. Bem, 2 nars. Lucien ficou realmente muito feliz com o resultado. Sabendo que sua mesa e cadeiras basicamente não valem nada, 2 nars eram mais do que o dobro do que ele havia perdido. A propósito, ele já havia movido o resto de seu dinheiro e o escondeu sob as ruínas da casa da bruxa. Todos os gangsters levados foram apenas 40 féus e algum lixo inútil.
puxando uma pequena bolsa. Jackson jogou para John. A bolsa estava bem vazia, exceto por 2 nars prateados e brilhantes. Deixei o resto para meus homens. Vamos, João. Lucien ergueu o queixo em direção aos xerifes que se aproximavam e agarrou seu porrete. Ele não queria colocar John em apuros. Logo, eles desapareceram no final da rua. Tudo bem, pare. Estamos seguros agora. Encostado na parede, Lucien estava ofegante e sentiu como se seus pulmões estivessem prestes a explodir. Ele deixou seu corpo cair no chão, sorrindo. Finalmente, não posso mais correr. John sentou-se ao lado de Lucien, também ofegante. Nem eu. Foi bem legal, não foi? O que? A mente de Lucien começou a desacelerar e se sentir relaxada. A luta. Não me lembro da última vez que tive uma boa luta como essa. Eles estavam apenas sentados no chão, ofegantes e olhando para o céu azul. Sim, foi legal. Lucien sorriu. Parecia que uma pedra pesada havia sido retirada de sua mente. Toda a dor, raiva e confusão que Lucien escondia no fundo de seu coração se foram como nuvens flutuantes. Sua mente estava pensando com clareza e ele estava mais relaxado do que nunca. Além disso, Lucien sabia que ainda tinha um amigo de verdade neste mundo que o protegeria e lutaria por ele, independentemente do custo. Lucien começou a rir, em voz alta. O que? João se perguntou. O futuro. Estou pensando depois que aprender a ler, depois de ganhar algum dinheiro, vou viajar pelo continente, ver cenários diferentes, conhecer mais contos estrangeiros, provar muitas cozinhas. Lucien parou e olhou para o céu azul, mas continuou pensando consigo mesmo. Eu vou aprender magia. Vou entender como esse mundo funciona. Vou descobrir a verdade do mundo e então encontrarei o caminho de volta para casa. Para meus pais, para os amigos no meu mundo e nesta vida para mim. Lucien havia coletado 3 nars. Ele sabia que tinha que começar seu aprendizado o mais rápido possível. Quem sabia se os gangsters se vingariam dele secretamente? A pressão externa dos valentões e sua motivação interna se misturaram e fizeram do aprendizado mágico a única maneira de Lucien alcançar seus desejos. Viajando? John riu. Não é seguro, Lucien. Embora a maioria das criaturas escuras no leste de nosso país tenham sido eliminadas pela igreja, elas ainda estão se reproduzindo como ratos. Sinocépalus, goblins cruéis, gnolls. Desculpe, Lucien. Eu não acho que seu sonho se tornará realidade. Pelo menos você não pode ir sozinho. Eu me pergunto, eles são comestíveis, as coisas que você mencionou? Lucien perguntou inconscientemente. Para ele, a maneira mais eficaz de eliminar alguns animais superpovoados era transformá-los em comida. Eca, em que diabos você está pensando? João ficou perplexo. Tudo bem, Lucien respondeu com um pouco de decepção. Se eu puder me transformar em um verdadeiro cavaleiro no futuro, o que farei? John se perguntou com muita expectativa. Acho que seria igual a você, Lucien. Também quero viajar para ver como é o mundo fora de Alto. Eu gostaria que fosse realmente bonito, como os bardos descreveram. A propósito, John disse a ele, tenha cuidado nos próximos dias. Não se afaste muito das muralhas da cidade, você nunca sabe o que esses bastardos vão fazer. Lucien assentiu, eu sei. E quando você vir Lord Vayne, lembre-se de dizer a ele o que você fez imediatamente e peça punição você mesmo. John não esperava que Lucien pudesse ser tão atencioso. Ele também estava feliz que seu amigo de toda a vida ainda se importasse muito com ele, embora às vezes ele sentisse que Lucien havia mudado um pouco. Eu gostaria de poder ensiná-lo a ler, mas também não consigo ler. John suspirou, somente os escudeiros de alto nível recebem aulas de leitura. Ele parecia um pouco chateado. John, você fez muito por mim. Lucien colocou a mão no ombro de John. Sou grato por ter um amigo como você. Eu realmente sou. John podia ver os olhos sinceros de Lucien. Logo ele sorriu. Eu sei. Quem não quer ter um grande amigo como eu? Vamos para casa. Mamãe está esperando por nós. Joel estava em casa quando eles voltaram. A Lisa estava andando de um lado para o outro na sala. Foi um alívio para a Lisa vê-los voltar, melhor ainda, inteiros. Abrindo os braços, Joel sorriu para eles. Bem-vindos de volta, heróis. E deu um grande abraço nos dois. Vocês me lembram dos meus velhos tempos. Joel baixou a voz e piscou quando virou as costas para a Lisa. Pai, você e mamãe precisam ser ainda mais cuidadosos por algum tempo. John estava meio preocupado. Não é grande coisa. Esses bastardos só dão trabalho aos fracos. Uma vez você deu uma surra neles, você não está mais na lista de bullying deles. Sua mãe e eu ficaremos bem. Joel deixou algum espaço para que a Lisa pudesse tratar as feridas de Lucien, e então se virou para John, muito sério. Na verdade, John, você deveria ter perguntado a Lord Vayne primeiro. Você é seu escudeiro, seu representante.
Seu comportamento importa para a decência dele. Sim, pai. João estava ciente de sua precipitação. Lucien me disse para tomar a iniciativa e pedir o perdão de Lord Vane, e eu vou. Joel assentiu. Lucien está certo. Um tempo depois, Lucien pediu licença para encontrar algum usurário em Copper Coronet. Precisava iniciar os estudos o mais rápido possível e, assim, estava preparado para enfrentar os riscos caso por algum motivo não conseguisse pagar. Antes que Lucien partisse, Joel o deteve. Quando se virou, viu que Joel estava segurando uma velha bolsa simples. Há 8 nars nele. Joel colocou na mão de Lucien. Pegue. Joel. Lucien ficou surpreso. Ele nunca pensou em pedir dinheiro emprestado a eles porque Van ainda era jovem. Tia Alisa? Ela estava sorrindo para ele. Isso é tudo que temos por enquanto. Não muito, mas o suficiente para você começar a estudar. Mas, os olhos de Lucien se encheram de lágrimas à beira de cair. Mas esta é toda a sua economia. Eu não posso. Joel riu. Antes de seu pai falecer, ele nos ajudou mais do que poderíamos esperar. Agora, você está precisando. É nossa responsabilidade apoiá-lo. Depois de aprender a ler e encontrar um bom emprego, você pode nos pagar de volta facilmente. Vou trabalhar duro. Lucien assentiu com confiança. Todo o dinheiro que você tem agora pode pagar as taxas por 2 meses. Se trabalharmos juntos, pelo menos você pode ter um professor a cada 3 ou 4 meses. Esse é o meu plano. Joel tinha considerado o escritório de Lucien como sua responsabilidade compartilhada. Lucien agarrou a bolsinha com força, lágrimas escorriam de seus olhos. Obrigado, tio Joel, tia Alisa e você, John. Ao mesmo tempo, Lucien decidiu retribuir com uma vida melhor. Depois de aprender um pouco de magia, Lucien sabia que tinha que deixar a Alto o mais rápido possível. Ele não podia colocar essa família sob nenhum tipo de risco. Depois de deixar seu lugar, Lucien ainda se dirigiu para Copper Coronet, mas desta vez, em vez de encontrar um usurário, procurava um professor. Capítulo 18. Conhecimento. A luz do sol da tarde envia alguma luz para o bar barulhento. Bardos cantavam e mercenários falavam alto. Lucien notou que havia belas mulheres sentadas ao lado das mesas do bar. Atravessando a multidão, Lucien finalmente abriu o caminho até o balcão. Alguma bebida? Com perguntou sem levantar a cabeça peluda. Sou eu, Lucien. Com ficou surpreso ao ver o rosto de Lucien. O que você fez com você mesmo? Sua barba estava inclinada com preocupação. Espere. Jackson veio e perguntou sobre você mais cedo. Você está com problemas, meu garoto? Lucien não estava disposto a repetir o que aconteceu mais uma vez. Estou bem, com. O problema foi resolvido. Estou aqui para procurar um professor que possa me ensinar a ler. Oh, você conseguiu. Você não roubou os gangsters, roubou? Agora Com estava ainda mais surpreso. Lucien não teve escolha a não ser explicar o que aconteceu brevemente a Com. Depois de ouvir isso, Com ficou muito impressionado. Luciano, você e John são finalmente homens de verdade agora. Estou orgulhoso de vocês rapazes. Engolindo sua cerveja, seu rosto ficou vermelho, mas tenha cuidado, você e John. Embora as chances sejam pequenas de que eles ousem se vingar de um cavaleiro escudeiro, mas ainda assim, tenha cuidado com os bastardos, nunca se sabe. Lucien assentiu seriamente. Com pegou um papel, no qual havia uma lista de padrões e símbolos estranhos. Eu não sei ler, ele riu e continuou, mas como dono de um bar, você precisa escrever algo para ajudá-lo a lembrar. Na lista, havia um monte de acadêmicos que se inscreveram aqui e se dispuseram a ensinar. Enquanto Com falava os nomes em voz alta, Lucien notou um nome familiar, que estava escrito em uma nota ao lado da lista. Vencedor? Você acabou de dizer Sr. Victor? Lucien parou com. Sim, você o conhece? Eu o conheci uma vez na associação. Lucien olhou para o nome, mas ele é músico, não é? Você também coloca uma nota ao lado do nome dele. Torcendo o bigode, Com deu outra olhada na lista e assentiu. Sim, é o mesmo Victor que estamos falando. Ouvi dizer que ele vai apresentar uma peça no salão. A última vez que o vi, ele estava bastante ocupado. Com riu. É por isso que ele teve que fazer. Ter a chance de tocar no Psalmal é ainda mais difícil do que você pensa. Ouvi isso de outros hóspedes também. Com subiu em uma cadeira de bar. Há 6 meses, o Sr. Victor recebeu o convite do UAL. Desde então, ele recusou todas as suas outras apresentações, mesmo a de Siracusa, para se concentrar em sua preparação. Ele estava cavando em suas economias nos últimos 2 meses. Com encolheu os ombros. Mas por que ele não encontra outro emprego relacionado à música? Perguntou Luciene. Não faço ideia, rapaz. Com tomou outro gole de sua cerveja. Esses músicos tendem a ser bastante sensíveis, ou até mesmo loucos às vezes. Acho que provavelmente o Sr.
Victor também precisava de algo para ser sua distração. Quem sabe esses artistas? O Sr. Victor impressionou Lucien da última vez, quando se conheceram na associação. Comparado com os outros que nem conhecia, Lucien achou que o músico seria uma boa escolha. Como posso encontrar o Sr. Victor, então? Ele perguntou. O Distrito de Jesus recebeu o nome do instrumento mais conhecido, o violino de Jesus, e era onde a maioria dos músicos de alto estava reunida. Grandes árvores estavam em ambos os lados da rua, através de cujos galhos o sol se espalhava em fragmentos dourados levemente trêmulos que formavam padrões no chão. Luz misturada com sombra. A rua parecia uma pintura. Levou muito tempo para Lucien encontrar o endereço que Com oferecia. Depois de se perder algumas vezes, finalmente ele estava parado na frente da casa de Victor, N. 12, Ruas Neva. Era um pequeno prédio de 2 andares coberto de trepadeiras verdes. Tudo era calmo e elegante aqui. Se tudo corresse bem, Lucien teria suas aulas de leitura nos próximos 2 meses, o que poderia ajudá-lo a mudar toda a sua vida. Batendo na porta suavemente, Lucien ficou um pouco nervoso. Logo um criado apareceu dentro do portão de ferro. Vendo Lucien, um menino vestindo roupas ásperas e velhas, ele franziu a testa. Sim? Ele perguntou friamente. Depois que Lucien explicou, ele ainda estava em dúvida. 5 nars por mês. Pague primeiro. Tem certeza? Como Lucien esperava, ele tirou o dinheiro da bolsa. Sim, eu tenho certeza. O servo ficou surpreso. Ele não podia acreditar que aquele pobre menino pudesse pagar o preço. Como servo de um músico famoso, ganhava 10 nars por mês e só conseguia economizar 1 por mês, às vezes até menos. Senhor, Victor goza de grande reputação. Ele tem alguns conhecidos na prefeitura. Abrindo o portão, o criado ainda olhava para Lucien com suspeita. Quem sabe onde o cara conseguiu tanto dinheiro, ele pensou. Lucien apenas sorriu sem dizer nada. A atitude do servo estava dentro de sua expectativa. Sente-se ofendido? Isso pertencia aos ricos e poderosos. Ele seguiu o servo pelo jardim e parou em frente ao portão de madeira, esperando lá. Alguns minutos depois, o criado apareceu novamente. Siga-me para dentro. Mais tarde, você pode dar a taxa de matrícula ao Sr. A ti, o mordomo. Era um salão bastante espaçoso, decorado com uma mesa de chá, alguns sofás marrons e pequenas escrivaninhas. Do outro lado havia uma longa mesa de jantar, feita de jacarandá fino. Victor tem alguns alunos aqui também. Seu escritório era pequeno demais para todos eles. Então eles apenas se sentaram no corredor. Havia 5 meninos e 3 meninas sentados lá, todos muito jovens, provavelmente entre 13 e 20. Penas e papéis estavam na frente deles nas pequenas mesas redondas. Alguns deles estavam transcrevendo alguma coisa, enquanto outros estavam cantarolando ou lendo em voz baixa. De acordo com a observação de Lucien, os alunos também vinham de diferentes origens. Alguns eram de origem humilde, e outros se vestiam de maneira bastante decente. Estes últimos eram geralmente de famílias nobres. A maioria deles não estava qualificada para herdar seus títulos de família e também não podia ativar a bênção. Para essas crianças, tornar-se um músico gracioso foi uma boa escolha. Sr. Victor, vestindo sua jaqueta vermelha, estava se movendo e ajudando os alunos um por um. Olhando ao redor, Lucien notou o mordomo em seu terno preto decente. Pelo cabelo preto e branco misturado e pelo rosto enrugado, podia-se dizer que ele não era mais jovem. Mas ele estava ali parado e sério. O mordomo parecia um cavalheiro, pensou Lucien. Ele caminhou em direção a ele e perguntou, tentando manter o volume baixo. Com licença, você é o Sr. A ti? Sim, eu estou. Posso saber seu nome e seu estudo anterior? Sim, claro, eu sou Lucien. Lucien Evans. Nunca aprendi a ler antes. Enquanto falava, Lucien tirou 5 nars. Pegando o dinheiro, a ti ficou impressionada. Aparentemente, o jovem era do bairro pobre. A maioria dos jovens em Aderon era bastante rude, com base em sua experiência, enquanto Lucien parecia bastante educado e maduro. Então a ti caminhou até Victor e sussurrou para ele um pouco. Victor se virou e acenou para Lucien gentilmente, apontando para uma poltrona extra. Os alunos apenas notaram Lucien e estavam olhando para seu novo colega na porta com curiosidade. Cabelos negros, olhos e feições bem formadas, o cara novo tinha um rosto bonito. Mas ele estava vestindo roupas de linho e sapatos simples. Embora estivessem limpos, eles podiam dizer à primeira vista que Lucien vinha de uma família pobre. Um pobre quer aprender a ler? Esse foi o primeiro pensamento deles. Logo a maioria baixou a cabeça e voltou a estudar. Apenas os de famílias comuns ainda o observavam com atenção. Assim que Lucien se sentou, o garoto ao lado dele se afastou um pouco subconscientemente, como se Lucien fedesse.
Lucien não se sentiu ofendido. Ele apertou a mão levemente e tirou seu novo papel e pena. Eles eram novos. Lucien os comprou com seu féus esquerdo. Victor veio a Lucien um pouco depois, com um livro preto de capa dura na mão. Pronúncia padrão de língua franca e gramática básica, muito adequada para um iniciante. Vá para a página 1, capítulo 1. Começamos pela pronúncia das 32 letras. Victor disse gentilmente. Capítulo 19. Craming. As mãos de Lucien tremiam ligeiramente. Com cuidado, ele abriu o livro como se estivesse abrindo uma nova página de seu futuro. Dentro de sua expectativa, as palavras do livro eram as mesmas dos tomos mágicos que ele colecionava na Câmara da Bruxa. Ele sabia aprender bem uma língua. Desde que ele aprendesse a pronúncia das letras e as regras básicas de ortografia, ele poderia aprender mais sozinho fora da sala de aula lendo intensamente. Victor repetiu as pronúncias pacientemente 2 ou 3 vezes em cada palavra. Lucien o seguiu cuidadosamente e escreveu algumas notas no papel. Leia-os até se tornar mais fluente. Victor disse. Quando estiver bom o suficiente, passaremos para ortografia e gramática básicas. O que ele disse foi na verdade mais como um incentivo. Como iniciante, seria quase impossível para Lucien combinar os sons e as letras em tão pouco tempo. As notas que Lucien anotou eram caracteres chineses. Ele tentou relacionar essas letras com sua língua materna, assim como havia feito quando começou a aprender inglês. Mais uma vez, Lucien leu e permaneceu focado, para que o conhecimento entrasse em sua biblioteca espiritual. Como esperado, uma nova estante chamada Língua Comum apareceu, na qual havia um livro preto de capa dura cheio de personagens estranhos, o mesmo que estava na frente dele na realidade. Lucien abriu o livro na biblioteca, mas descobriu que apenas as primeiras páginas estavam lá, e o resto do livro estava simplesmente em branco. Ele folheou o livro sobre a mesa rapidamente e, como imaginava, a versão espiritual ficou completa instantaneamente. Sim, Lucien aplaudiu em sua mente. Com a ajuda da biblioteca, Lucien ficou mais confiante. Foi muito difícil desde o início. Várias vezes depois ele se tornou cada vez melhor. Depois do que parecia ser a 15ª vez, ele finalmente ficou satisfeito com sua capacidade de se lembrar deles. Claro, Lucien sabia que isso não duraria muito. Se ele não revisasse isso regularmente, eles seriam esquecidos muito em breve. Ao mesmo tempo, Lucien também descobriu que seu poder espiritual, que o ajudou com o lançamento de feitiços antes, poderia ajudar a melhorar sua memória também. Neste momento, Victor voltou para ensinar Lucien novamente. Depois de um tempo ajudando os alunos, seu rosto parecia cansado, mas também mais relaxado. Provavelmente estava certo. Victor estava usando o ensino como uma distração. Você memorizou todos eles? Victor perguntou, sorrindo. Deixe-me checar isto. Como um aluno primário enfrentando seu professor, Lucien estava um pouco nervoso. Ele esqueceu alguns deles, mas a mente então foi para sua biblioteca e ele começou a ler de acordo com suas anotações. Não era a intenção de Lucien trapacear, mas tanto seu dinheiro quanto seu tempo eram limitados. Ele teve muito tempo revisando-os novamente na biblioteca mais tarde. Victor ficou surpreso. Você já aprendeu antes? Alguns dos alunos levantaram a cabeça e olharam para Lucien. Não, eu não tenho, respondeu Luciene. Impressionante. Victor elogiou. Então vamos começar a aprender a soletrar. Enquanto alguns alunos ficaram surpresos, alguns deles desprezaram. Aos olhos deles, Lucien deve ter aprendido isso antes, e era apenas mais um cara ardiloso que queria impressionar o SR. Victor e ganhar a chance de ser seu aluno formal de música. Dentro da sala de estudo, os 3 mais nobres entre eles começaram a aprender música. No entanto, isso não distraiu Lucien. Havia apenas um objetivo em sua mente: aprender o máximo possível. Tempo é dinheiro. Um dia de aprendizado custa muito. Tudo bem, senhoras e senhores. Vamos fazer uma pausa. Victor bateu palmas suavemente e então subiu as escadas. Ao mesmo tempo, os criados vieram com chá e frutas. O aroma de jasmim e limão encheu a sala. Algumas das frutas que Lucien conhecia, outras não. Um jovem decentemente vestido sorriu para os colegas ao seu redor, com um pedaço de tablatura na mão. Parece que o Sr. Victor teve alguma inspiração. Podemos encerrar o dia agora, se a inspiração dele continuar fluindo. Ele parecia um pouco mais velho que Lucien. Seus olhos eram longos e estreitos e seu nariz reto. Entre eles, esse cara era bastante notável. Uma garota nobre em um vestido cor de vinho estava sentada bem ao lado dele. Se a aula acabar mais cedo, teremos uma extra durante o fim de semana. Não fique muito animado. Ela respondeu com uma voz preguiçosa. Mas espero que o Sr.
Victor, termine sua nova música para o show o mais rápido possível. Então, finalmente poderemos começar a praticar com a orquestra. Sentado na sala, apenas lendo tablaturas e tocando flauta sozinho nunca pode competir com um ensaio de verdade. Por volta dos 17 ou 18 anos, ela era muito bonita. Cabelo comprido e vermelho brilhante, como fogo, lábios grossos e sexy, e sua cintura não era apertada como a maioria das garotas nobres, caso contrário, ela não seria capaz de tocar bem a flauta. Olhando para seu rosto sério, Lot riu. O primeiro violinista, o homem que é tão bonito quanto uma lua prateada. Você gosta de Rene, não gosta? Felícia, o primeiro violinista, também chamado de concertino, desempenhou um papel significativo em uma orquestra sinfônica. Quando o maestro estava ausente, o primeiro violinista tomava a batuta. Sinto que ele tem excelentes habilidades, muito melhores que o último. Felicia argumentou, mas seu rosto corou. Você não acha que o solo dele para a sonata de violino N1 em sol menor foi realmente impressionante? Falando sobre música, Lot ficou sério e animado. Eles começaram a discutir sonatas e suítes. Outros nobres alunos também se juntaram a eles, mostrando seu grande interesse. Mesmo um comentário bastante perspicaz feito por uma garota de cabelos castanhos com antecedentes familiares comuns ganhou seu consentimento. Em alto, a música era outra língua comum. No entanto, consciente ou inconscientemente, os alunos nobres ainda muitas vezes ignoravam os outros, enquanto os comuns tratavam Lucien com indiferença e tentavam se aproximar dos de status mais elevado. Para os alunos nobres, era provável que os comuns e os pobres nem merecessem sua atenção. Não havia coisas em comum entre eles, pois tinham vindo de mundos diferentes. Não houve palavras amargas, nem desprezo. Mas a parede fria sempre esteve lá, impedindo que pessoas de diferentes status sociais se dessem bem. Mas para Lucien, nada disso importava. Ele estava tentando aproveitar ao máximo cada minuto ou mesmo segundo, absorvendo o conhecimento como uma esponja seca jogada no oceano. Alguns de seus murmúrios chegaram aos ouvidos de Lucien. Ele descobriu que a música aqui era muito semelhante à da Terra. Havia apenas algumas diferenças nas notas. Depois de um tempo, Lucien levantou a cabeça. Os alunos ainda estavam discutindo. Lucien tomou um gole de sua xícara de chá e mergulhou em seu livro novamente. Infelizmente, a inspiração do Sr. Victor não durou muito. Vários minutos depois, ele desceu as escadas com um rosto cansado e ansioso. Voltar a dar aulas definitivamente o ajudou muito. Lucien trabalhou duro. No final da aula, Lucien lembrou-se da maioria das regras de ortografia e as guardou em sua biblioteca de espíritos. O estudo terminou por volta das 4:10 da tarde. Com exceção de Lot, Felicia e outro adolescente nobre chamado Heródoto, que ficou para praticar com os instrumentos, o resto dos alunos saiu do salão em fila. Fora do corredor, havia 2 carruagens esperando. Os cavalos marrons eram altos e fortes, bufando. Os 2 nobres alunos certamente eram invejados pelos demais. A maioria dos nobres deve manter sua aparência decente, não importa se eles estavam realmente indo bem ou não. As carruagens partiram em uma nuvem de poeira. Os outros 3 alunos, no entanto, foram para o distrito de Purple-Lily como um grupo, conversando e rindo. E assim Lucien ficou para trás, revendo o que aprendeu em sua mente como um nerd. Você está aprendendo com o Sr. Victor? Ele é o melhor músico. Após o jantar, Joel ficou bastante animado. Pequeno Evans, você realmente vai continuar meu sonho musical? Todo cachorro tem seu dia, tio Joel. Provavelmente eu posso. Lucien respondeu brincando. Depois de voltar para sua casa, deitado em sua cama trêmula e quase quebrada, Lucien entrou em sua biblioteca e começou a ler uma das notas mágicas, tentando entender as palavras nela. Claro, Lucien não esperava que pudesse aprender a ler em um dia de estudo. Ele estava apenas tentando ler alguns para reforçar sua memória. Capítulo 20. O bilhete da bruxa. Como esperado, Lucien não encontrou nada de especialmente útil nas 4 horas seguintes antes de adormecer. Ele leu cerca de 10 páginas, mas a maioria delas parecia palavras independentes em vez de frases significativas, provavelmente porque tantas palavras nas notas sobre magia eram realmente incomuns. Com certeza Lucien tinha seus próprios palpites sobre o significado de alguns deles. Mas foi mágico. Ele tinha que ser mais do que cuidadoso antes de realmente agir. Lucien não queria morrer por causa de um estúpido erro de leitura. Felizmente, o dono anterior das notas tratou-o também como um diário. Alguns de seus pensamentos e experiências foram escritos também. Para esta parte, a bruxa usou palavras comuns e gramática, a partir das quais Lucien conseguiu conhecer a história daquelas notas mágicas, ou seja, livros.
A bruxa nasceu na última família de feiticeiros do antigo Império Mágico Silvana destruído. Sua família se escondeu em seu antigo castelo nas montanhas para evitar o massacre da igreja, desde que a Alto foi tomada. Mas depois de centenas de anos lá, a população da família diminuiu drasticamente. No final, sobraram apenas 3: a bruxa e seus pais. Os pais da bruxa morreram em um acidente quando tentaram invocar uma criatura cujo nome Lucien não conseguia ler. Então a bruxa ficou órfã e herdou 2 livros mágicos: Astrologia e Elementos Mágicos, e Ilustração de Materiais Relacionados à Magia Comum. Lucien desejou que as notas estivessem relativamente completas para que pudesse entendê-las, caso contrário teria que aprender a língua da Silvana moribunda, o que, por assim dizer, era impossível. Quase todos os empregos que a Copper Cornet podia oferecer estavam sob o controle da gangue Aaron. Lucien perdeu o emprego novamente. Ele teve que vasculhar suas economias recentemente para se sustentar. Mas também foi bom que Lucien pudesse aproveitar a chance de ficar focado em seu estudo, além de evitar a possível vingança da gangue. Joel ainda tocava nas ruas movimentadas do distrito administrativo, enquanto a Lisa lavava roupas para a associação. Ambos estavam relativamente longe da área do mercado, onde a gangue de Aaron mais tiranizava. Todos concordaram que Lucien ainda ocupava o primeiro lugar entre eles em relação a estar em perigo. Avisaram a Lucien para não sair da cidade, para não ir a nenhum lugar deserto, e até lhe disseram para ficar alerta na hora de dormir, caso algum bastardo tentasse incendiar seu barraco. Então, depois de lavar o rosto e terminar o pão duro e marrom amolecido em água fervente, Lucien sentiu que não havia nada a fazer. Mas a sensação não durou mais de 1 minuto. Logo Lucien saiu e encontrou um campo aberto. Ele começou a praticar espada com um bastão de madeira seguindo a direção de Jun. Lucien ansiava por força para se proteger, mesmo sabendo que seu treinamento era tarde demais. John disse a Lucien que depois de 16 anos, a chance de uma pessoa ser abençoada era muito pequena, quase nenhuma, a menos que ele recebesse a água sagrada da igreja. Lucien também manteve a adaga de Jackson à mão, em caso de perigo. Depois de praticar, Lucien voltou para casa. Eram 9 horas da manhã. O sol no céu começou a mostrar seu verdadeiro poder. Descansando um pouco, Lucien abriu seus livros novamente e começou a revisar. Ele era muito mais diligente e autodisciplinado do que nunca. Ruas Neva 12, Jesus. Você nunca realmente aprendeu isso antes? Victor perguntou com grande surpresa. Nenhum deles. O progresso de Lucien foi mais do que impressionante. Ele respondeu todas as perguntas com perfeição e fluência. Ele até fez algumas perguntas que encontrou na ortografia, que a maioria dos alunos não conseguia perceber até que começassem a ter uma base sólida. Com apenas um dia de estudo, Lucien quase alcançou seus colegas de classe, Colin e René. Os 2 alunos de origem comum estudavam aqui há mais de 3 meses. Lucien era um gênio? Ou apenas um mentiroso? Os alunos estavam adivinhando. Juro que não, Sr. Victor. Já estamos falando línguas comuns em nossas vidas, não estamos? Não sei ler, mas sei que as conexões entre as letras e os sons são mais importantes. Usei minha imaginação. Luciene explicou. Ele queria que as pessoas acreditassem que ele era apenas inteligente, em vez de considerá-lo um monstro incompreensível, o que possivelmente lhe traria problemas. Com certeza Lucien não lhe contou sobre a biblioteca. Victor assentiu e sorriu com aprovação. Bom, muito bom. Você tem o dom de aprender idiomas. Lucien era invejado pela maioria dos alunos da turma. Ouvindo o elogio de Victor, Lot e Felicia, que vinha aprendendo com Victor há 5 anos, trocaram um olhar. Parece bastante útil. Felicia assentiu levemente com as mãos cruzadas sobre o colo. Como uma garota nobre, ela sempre se sentava ereta. Lot estava prestes a encolher os ombros, mas foi interrompido pelo pensamento de que o gesto poderia não parecer elegante. Enfrentando Felicia, sua concorrente de longa data, Lot tendia a ser mais cuidadoso. Os pobres também falam a língua comum. Eles simplesmente não sabem soletrar e ler. É sempre melhor do que começar do zero, não é? Ele também acrescentou. Mesmo que eles aprendam, não será muito útil para aprender música. Eu tenho minha própria ideia para aprender música, não como você. Felicia respondeu rispidamente. Você é dotado, mas o dom não pode durar muito. Se eu fosse você, passaria mais tempo praticando em vez de brincar com as garotas. Ela então olhou para Lucien. Mesmo o coitado, se ele começar a aprender música, provavelmente fará um trabalho melhor do que você. Ela sorriu com seus lindos dentes brilhantes. Todos os colegas acreditavam que Lucien queria se tornar músico. Eles não sabiam a verdadeira razão simples pela qual Lucien escolheu Victor como seu professor.
Aos olhos das pessoas comuns, a escolha de um professor representava o caminho futuro de alguém. Por exemplo, se uma pessoa quisesse ser um funcionário da prefeitura ou do tribunal, ela definitivamente escolheria estudiosos com formação em direito ou história, em vez de um músico. Mas todas as carreiras precisavam ser reconhecidas pelos nobres. Só então indicaria sucesso real. Se ele é melhor do que eu, ele é melhor do que você, Felicia. Lot zombou. Felicia estava prestes a dizer mais, mas percebeu que Victor estava olhando nessa direção. Ela ergueu a mão e arrumou o cabelo ruivo, depois abaixou a cabeça e voltou aos estudos. Victor começou a acelerar o aprendizado de Lucien. Logo eles terminaram o resto das regras de ortografia e passaram para a gramática básica, que era exatamente o que Lucien esperava. Sexta-feira, o último dia de estudo de Lucien esta semana. Após alguns dias de aprendizado, Lucien havia dominado a maior parte da gramática. Se não fosse por falta de vocabulário, Lucien poderia até começar a aprender magia agora. Ele também havia feito um grande progresso com as notas mágicas, nas quais a bruxa explicava por que ela veio para alto. Junto com o aumento do meu poder espiritual, tornou-se mais difícil para mim mergulhar na meditação. Devo tentar meditar da maneira que apenas os feiticeiros de verdade podem? Era muito perigoso. Eu quase morri. Talvez eu deva melhorar a meditação do aprendiz com base na minha experiência. Eu me perdi completamente. Não é de admirar que todos os grandes veteranos não tenham feito nenhuma melhora. Eu sou muito superficial, muito arrogante. Mesmo a estrutura mágica do primeiro nível é muito complicada. Não consigo encontrar uma maneira de construir o modelo de marca mágica. Isso está me deixando louca. Eu já tenho a poção, mas sem o modelo eu não posso avançar para ser uma feiticeira de verdade. Eu não sei, talvez eu devesse tentar fazer uma poção de portão mágico. Ele contém uma magia de nível 1 nele. Talvez eu consiga fazer assim. Eu preciso de Snowgorse. Talvez eu devesse ir para Alto. É a maior cidade do continente ocidental. Há também muitos feiticeiros e feiticeiras escondidos. É perigoso, mas ainda terei uma chance. Até agora, isso era tudo que Lucien conseguia ler nas notas. Ele estava muito curioso sobre a experiência dela em Alto, mas decidiu terminar as poucas páginas restantes mais tarde esta noite. Hoje Lucien também queria pegar emprestado um dicionário de língua comum e colocá-lo em sua biblioteca. Se tudo corresse bem, Lucien poderia começar a aprender magia no fim de semana. Seu coração estava cheio de esperança.